Graça e a paz do Senhor Jesus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais um dia aqui com o nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, eu estou com uma mensagem boa aqui de Deus para vocês, irmãos. Amém? Uma mensagem forte do nosso Deus. Eu estava comentando até com as irmãs aqui de manhã. Deus falou fortemente no meu coração no dia de ontem. E essa mensagem aqui é para tocar no seu coração em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vocês estão gostando do propósito, do Moral da Família? Amém? Está sendo bênção para você? Irmãos, toda quarta-feira, sem falhar, a gente ora pela nossa casa, pela nossa família, determinando a salvação dentro do nosso lar, a salvação da nossa casa em nome de Jesus. Amém, pessoal? E pode ter certeza, irmãos, Deus vai te abençoar e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Já tem muitos testemunhos já aqui, pessoal. O pessoal já tem contado bastante testemunho, tá? Nesse propósito de quarta-feira. E o próximo a contar um testemunho vai ser você, em nome de Jesus. Amém? Vira para o seu irmão do lado e fala isso. O próximo é você. Mas dá um sorriso, irmão. O que é isso? A pessoa se virar assim, o próximo é você. Está amarrado, né? Está repreendido. O próximo é você para contar um testemunho. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João. Evangelho de João. Capítulo 5, tem uma coisa que Deus colocou no meu coração e eu queria trazer um tema para vocês no dia de hoje, porque uma coisa é verdade, pessoal. Eu coloquei um tema assim, foi o tema que Deus me deu, tá? Não complica, simplifica. Esse é o tema que Deus me deu. Deus falou isso no meu ouvido ontem. Não complica, simplifica. Por quê, pastor? Irmãos, nós temos a tendência de complicar as coisas. A gente complica tudo nessa vida. A vida não é difícil com Deus, a vida é fácil. A vida, o Evangelho, né, a nossa vida com Deus, ela é muito fácil. Só que nós temos a tendência de complicar tudo muitas vezes. Na sua família, você viver com a sua família, viver em união, é fácil demais. Quem complicou as coisas? É o próprio povo da família. Somos nós. Então tem certas complicações que aparecem na nossa vida, que se a gente parar para analisar e perceber, pessoal, fomos nós que complicamos tudo. É fácil de resolver, é fácil de fazer algum propósito, mas a gente complica. A gente tem a tendência de complicar todas as coisas. Amém? E eu trago essa mensagem para você. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim, ó. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E esperando o que, pessoal? O movimento das águas. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Quantos anos aquele homem estava enfermo? 38. A Bíblia diz que se achava enfermo. Próximo versículo, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe. Jesus faz uma pergunta para esse homem. Qual é a pergunta que Jesus faz? Queres ficar são? Ou seja, você quer ser curado? Versículo 7. Olha a resposta desse homem agora. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e o que, pessoal? E anda. Diga glória a Deus. Irmãos, dá uma pausa agora. Olha só para o seu pastor, só para você entender.
Existia um homem que estava naquele tanque de Betesda. 38 anos que aquele homem se achava enfermo. 38 anos que aquele homem estava naquele estado e naquela situação. E eu posso dizer uma coisa para você. Há tanto tempo que esse homem estava nessa situação, nesse estado, e ele esperava a movimentação das águas naquele momento, ele esperava que as águas se movimentassem naquele instante, para que o primeiro que chegasse naquele tanque recebesse a cura. Mas quantas pessoas seriam curadas com aquela movimentação da água, pessoal? Uma pessoa. De muitas pessoas que estavam ali, muitos homens que estavam ali daquela maneira, a Bíblia diz, né? É uma grande multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, todos eles, esperando uma movimentação da água para receber a cura. Mas toda vez que aquela água ela era movimentada, aqueles homens corriam para a água, o primeiro que chegasse lá recebia a cura. Mas aquele homem que estava há 38 anos esperando essa cura, ele não recebia. Por que isso, pastor? Porque aquele homem não conseguia chegar até o tanque primeiro, por causa das suas limitações. Só que agora, ele tem um encontro com Jesus. Ele se encontra com Jesus, a palavra diz que Jesus observa que aquele homem estava naquele estado há muito tempo. E Jesus faz uma simples pergunta para aquele homem. Você quer edificação? Ou seja, você quer ser curado? E agora eu pergunto para você que está aqui nessa manhã. O que aquele homem deveria ter respondido para Jesus? Sim. Aquele homem precisava responder para Jesus. Sim, Jesus, eu quero. Talvez uma única palavra. Era só ele falar sim. Ou então, sim, Senhor Jesus, eu quero ser curado. Mas ao invés de ele simplificar tudo, ele começa a complicar todas as coisas. Aquele homem, pessoal, ele vê uma complicação aonde não existia mais para a vida dele. A solução estava bem na sua frente. A solução estava bem na frente dele naquele dia. Talvez o problema que você esteja passando na sua vida, a partir de hoje, a solução está na sua frente. Vira para o seu irmão do lado e fala assim, ó, não complique as coisas. Amém, pessoal? Glória a Deus. O resultado que você está esperando, talvez seja uma simplicidade que você precisa fazer a partir de hoje. Jesus aparece para você aqui agora e fala para você, você quer ser curado? Ou então, você quer receber aquela bênção na sua vida? Ou então, você quer converter alguém da sua família? O que você responderia para ele? Ou será que você falaria, sabe o que é, Jesus? É que meu filho é uma bênção. Sabe o que é, Jesus? É que meu filho, ele é um usuário de drogas. Sabe o que é, Jesus? É que meu filho ele só anda na tribulação aí da vida, né? É que sabe o que é, Jesus? É porque os problemas lá em casa estão difíceis. Jesus está aparecendo na sua frente, irmãos. Não compliquem as coisas. Não permita que a complicação entre na sua vida. A vida é simples, mas muitas vezes somos nós que complicamos todas as coisas. Se Jesus aparecesse para você hoje, por exemplo, né, pessoal? Quem é que tem um problema aqui dentro da família vai ser resolvido? Quem tem um problema? Ninguém, só eu que tenho. Todos nós, todos temos um problema a resolver. Sim ou não, pessoal? Mas se Jesus aparecesse para você hoje e perguntar, você quer resolver esse problema? O que você iria falar agora? Mas e antes dessa mensagem, o que você falaria talvez? Você iria contar uma história inteira para Jesus. Você iria contar a sua vida toda para Jesus. Ao invés de você contar toda a sua história, porque eu digo para você, Jesus já sabe de tudo que você está passando. Quem escutou isso que o pastor falou? Jesus já sabe tudo que você está passando. Até o que você está pensando agora, ele já sabe. Jesus sabe, pessoal. Mas sabe qual é a diferença? Quando ele aparece para você,
quando você está orando, quando você está aqui clamando a Deus, Ele quer que você fale uma coisa para Ele: Jesus, eu quero receber essa bênção do Senhor hoje aqui na tua casa. É o que Jesus ele espera de mim e de você, pessoal. De fato, esse homem ele complicou todas as coisas. Irmãos, Jesus ele demonstrava tanta simplicidade que quando aquele homem começa a inventar um monte de coisa para ele: Jesus, eu não tenho homem algum que me leve até lá, porque quando eu vou até lá, outro chega primeiro. Ele estava com a esperança em homem e não na palavra de Deus. E quando Jesus ouve toda aquela complicação, Jesus ele simplifica mais ainda para aquele homem, pessoal. O que Jesus fala aqui, pessoal? No versículo 8, olha a resposta de Jesus para aquele homem. Quando Jesus vê toda aquela complicação, o que ele fala para aquele homem no versículo 8? Jesus disse-lhe, o que Jesus fala para ele? Lê para mim, povo de Deus. O que ele fala? Levanta-te, toma o quê? Olha para mim aqui, ó. Jesus fala para ele assim, ó: ah, coitadinho, dá a mãozinha aqui para mim então, Deus. Dá a sua mãozinha para mim, eu vou te levantar, coitadinho. Vamos lá andando até a água. Vamos. É isso que Jesus faz? Ele fala assim: homem, levanta agora e anda. Jesus imediatamente, como até uma forma de exortação, entenda bem, né, eu compreendo dessa maneira, até exortando, é como se Jesus falar para ele: para de complicar as coisas, irmão. Eu estou na tua frente aqui, ó. Levanta agora, toma a tua cama e anda. Olha como Jesus ele simplifica todas as coisas, pessoal. Já falei para vocês, somos nós que complicamos tudo. Jesus é simples, irmãos. Jesus simplifica tudo. Jesus ele deixa tudo explicadinho para você. Essa mensagem de hoje aqui é para você parar de complicar as coisas dentro da sua casa, no seu lar, e simplifica mais as coisas com Deus. Para de complicar, para de inventar um monte de coisa, para de colocar a culpa em um monte de coisa. Irmãos, tem situações que nós enfrentamos porque nós procuramos. Você sabe o que a minha avó falava muito para mim? Quem procura, vocês sabem, né? Quem procura, acha. Você sabe o que meu avô falava para mim quando eu era menor? Às vezes ele me via com algumas amizades assim, quando eu era mais jovem. Ele falava assim para mim, ó: quem se mistura com pouco... Amém, pessoal? Então entenda que tudo nessa vida nós complicamos, irmãos. Mas Jesus, ele simplifica tudo. A simplicidade está bem em Jesus. Você precisa ser mais simples com as coisas de Deus. Uma coisa interessante, Gênesis capítulo 2, vamos lá, pessoal. Gênesis capítulo 2. Onde é que fica Gênesis, pastor? Lá no final da Bíblia. Né não? Lá no início, pastor, glória a Deus. Se você foi lá para o início, você está bom de Bíblia. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 15. O que vai falar aí, pessoal? No verso 15. Diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs ele aonde, pessoal? No jardim do Éden, para o lavrar e fazer o quê? E o guardar. Está falando de quem aqui, pessoal? De Adão. Deus pegou Adão e colocou bem lá no jardim do Éden. E a palavra diz: para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás o quê, pessoal? Comerás o quê? Livremente. Versículo 17. Mas, ou seja, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, o que, pessoal? Fala assim, misericórdia. Agora, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vai dizer assim, ó: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a quem, pessoal? A seu marido, e ele comeu com ela.
Repete assim para mim, pessoal. Complicaram tudo. Eles complicaram tudo o que era simples. Eles cometeram a maior complicação da vida deles. Deus falou para eles: olha, vocês podem comer de tudo aqui, todas as árvores, todos os frutos, vocês podem ficar à vontade, mas de um fruto você não pode comer. E qual foi o fruto que eles foram comer, pessoal? O proibido. Ou seja, eles complicaram todas as coisas. Você quer saber de uma coisa, irmãos? Era simples viver no Jardim do Éden. Era simples viver lá. Era só eles continuarem, né? Adão colocando o nome dos animais. Adão, né, lavrando a terra, cuidando. A mulher sendo a sua ajudadora idônea. Cuidando do seu marido. Estando perto do seu marido. Isso é importante. Isso é uma pregação para outro dia, entenda bem. Mas vale lembrar que a Eva só foi enganada pelaquela serpente, por Satanás, porque ela estava longe de quem? Do seu marido. Ajudadora idônea, mulher. Aquela mulher que entende que ela precisa edificar a sua casa. Você precisa estar do lado de quem? Do seu marido. Mulher que é casada, fique ao lado do seu marido. Lado a lado. Ensine o seu marido, se ele não for convertido, aonde ele precisa estar todos os dias. É por isso que você vem aqui buscar a presença de Deus. Para você mostrar para o seu marido aonde é o verdadeiro caminho. Aonde ele precisa estar, que é na casa do Senhor. Amém, Jesus? É importante isso. É necessário você entender isso. Adão e Eva complicaram todas as coisas. Como muitos personagens na Bíblia, pessoal, também complicaram. Naamã, quase que ele complica tudo. Ele recebeu uma mensagem daquela serva, aquela escrava, de que se ele soubesse, e se ele estivesse da onde ela veio, ele receberia uma cura certamente. Aquela mensagem imediatamente, quando a sua esposa fala com ele, entenda bem o papel fundamental da esposa, porque aquela menina falou para a esposa de Naamã, e quem foi que falou para Naamã? Foi a esposa dele. Então entenda que quando Naamã ouve a sua esposa, ele corre para aquele local para poder receber a sua cura. A palavra diz que aquele servo daquele profeta explica para ele que ele precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas Naamã achou que aquele rio era sujo, que não era apropriado para ele. Por quê? Alguns vão dizer que ele tinha soberba, alguns vão dizer que ele tinha uma prepotência, porque ele tinha poder, mas não importa qual era a situação que ele estava pensando, o que importa é que ele quase complicou tudo. Quase que ele volta para a cidade dele e não recebe a cura. Era simples, pessoal. Era só ele mergulhar 7 vezes e receber a cura dele. No final, mesmo ele complicando, ele obedeceu e ele recebeu a cura, ele foi curado da sua lepra. Amém, pessoal? Jonas, a mesma coisa, recebeu uma missão de Deus para pregar e para mandar um recado para aquele povo, o povo de Nínive. Só que naquele momento, o Jonas, ele vai para um outro lado e ele complica todas as coisas. Quem foi que engoliu o Jonas, pessoal? Um caranguejo? Foi quem? Uma baleia. Um grande peixe, né? E no Novo Testamento diz que realmente foi uma baleia. Então entenda que o Jonas, ele quase que complica tudo, irmãos. Quase que ele complica todas as coisas. Mas Deus coloca ele no caminho correto. Deus coloca ele no lugar certo. Você vê que pessoas complicam todas as coisas. Saul complicou tudo. Saul, ele demonstrou toda a complicação na vida dele. Era fácil. Era só ele obedecer a voz de quem, pessoal? De Deus. Ananias e Safira complicaram tudo. Era só eles obedecerem e fazer exatamente o que eles mesmos falaram que iam fazer. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, que nós complicamos todas as coisas. Você quer saber de uma coisa? Nós procuramos a dificuldade. Você já perdeu alguma coisa dentro de casa? Quem já perdeu? Quem já perdeu uma chave dentro de casa? Já perdeu uma chave?
Rapaz, você sabe quando a minha filha era pequenininha, ela pegou a chave do carro e foi brincar e escondeu a chave. E depois ela não sabia onde tinha escondido. Aí como é que o pastor ficou? Meu Deus, e agora? Cadê essa chave? Jesus amado. Sabe onde estava? Dentro do som. Quando que eu ia achar, pessoal? Nunca. Procura, e agora? Aí daqui a pouco, lembrei, papai. Foi lá, meteu a mãozinha pequenininha, imagina a mão do pastor, pessoal, dentro do som. A mãozinha pequenininha pegou, puxou, tá aqui. Eu falei, rapaz. E eu procurando, mas uma hora eu o quê? Eu achei, eu encontrei, pessoal. É mais ou menos isso que a gente faz na nossa vida. Quem procura, acha. Se você procurar complicação, você vai achar complicação. Se você procurar simplicidade, você vai achar o quê? Simplicidade. Depende do que você vai procurar na sua vida. Depende do que você vai tentar achar na sua vida. Quem procura, acha, pessoal. Cuidado com o que você está procurando. Se você complicar as coisas, você vai ter complicação. Facilita mais as coisas. Eu até separei aqui no meu estudo, eu coloquei assim, pessoal, nós sabemos, tá? Nós sabemos que nós fomos criados para Deus, para servir a Deus. No entanto, muitos de nós que estamos aqui, demoramos para buscar a Deus. É verdade ou não é? Tem situações que nós passamos que a gente demora, pessoal, demora para buscar Deus. Deus está na sua frente, falando com você, como o próprio Jesus apareceu para aquele homem no tanque de Betesda, na frente dele. E ao invés de você buscar Deus, você tenta complicar as coisas. Deus está na sua frente. Não complique mais as coisas do que elas parecem que estão complicadas. Parece que está tudo difícil. Parece que está tudo muito complicado. Parece que tem alguma coisa que está amarrado, pessoal. Mas entenda bem, talvez não tem nada muito difícil como você está pensando. Talvez é você que está complicando mais as coisas. Você quer saber de uma coisa? Quando aquele gigante apareceu em Israel, todo aquele povo complicou tudo. O povo de Israel ficou com medo, Saul ficou com medo, todo aquele povo ficou apavorado. Davi, pequenininho, foi lá e resolveu. Por quê? Porque ele sabia da simplicidade que ele tinha, que era com o Senhor Jesus. Ele sabia a simplicidade que ele tinha naquele momento. Aquela pedra, irmão, que derrubou aquele gigante, não foi uma simples pedra, não. Mas de jeito nenhum. Aquela pedra foi o poder de Deus que derrubou aquele gigante. A complicação que você está achando que está tendo na sua vida, entenda uma coisa, não tem nada de tão complicado como você está pensando. Sabe por que está complicado? Olha para mim. Porque você está assim, ó, com a força do seu braço. Você se esqueceu quem é que luta a sua batalha. Você se esqueceu quem é que luta a sua guerra. Você está querendo vencer com a força do seu braço. E é por isso que está tudo muito complicado. Não é você que vai guerrear essa batalha. Não é você que vai lutar. Quem vai lutar essa guerra, quem vai te dar vitória é o Senhor Jesus. É Ele que vai te abençoar. São as complicações que nós fazemos, pessoal. Nós complicamos todas as coisas. As pessoas que estão por aí, que ainda não estão buscando a Deus, a sua família, aqueles que não são convertidos, a minha família, aqueles que não são convertidos ainda. Sabe por que a vida deles está complicada? Porque eles foram criados para servir a Deus e não estão no seu devido lugar. Eles deveriam estar aqui hoje, servindo ao Senhor, mas não estão. E por que não estão aqui? Porque estão complicando tudo na vida deles. São as complicações. E qual é a nossa missão como povo de Deus? Simplificar aquilo que está complicado. É a nossa missão. A sua missão está aqui, ó. É orar e buscar pela sua casa e pela sua família. Essa é a sua missão. O que essas pessoas aqui que estão aqui, pessoal, estão complicando tudo nessa vida, você tem a missão de simplificar a vida desse povo, buscando a palavra de Deus. É você que tem essa missão. Sou eu que tenho essa missão. De estarmos aqui juntos no mesmo propósito. Irmãos, Deus simplificou tudo. Você tem aqui, ó, um manual na sua Bíblia. Você está com dúvida? Busque isso aqui, ó. A resposta está aqui. Você está buscando essa complicação em outras coisas. A simplicidade que você está esperando, ao invés de você buscar aqui, você está buscando em outro lugar.
Tá aqui, ó. Simplicidade. Aqui está a resposta que você mais precisa na sua vida. Sabe o que está escrito aqui, pessoal? Sabe o que está escrito aqui? Que todos nós um dia vamos morrer. Quem escutou isso, pastor, falou? Todos nós vamos o quê? Morrer. E aí, quando morre alguém da nossa família, a gente fica desesperado. É o natural da vida, irmãos. Domingo eu falei aqui. Quem estava aqui domingo? O que eu falei aqui domingo sobre o meu irmão? Lembra que eu falei? Aconteceu, irmãos. Mas quando aconteceu, não era convertido. Para quem não sabe, eu perdi meu irmão. Foi assassinado. Eu contei domingo aqui. A primeira vez que eu contei isso aqui. Há muitos anos atrás, né? E eu não era convertido. Mas quando aconteceu aquele fato com o meu irmão, como é que eu fiquei? Desesperado, irmãos. Uma raiva dentro de mim, um rancor por aquele homem que tirou a vida dele. Aquela coisa, aquela sensação, sabe, de querer fazer a mesma coisa com aquele homem. Até que eu encontrei Jesus. E todo esse rancor, todo esse ódio, todo esse mal que estava dentro de mim, eu liberei o perdão para aquele homem. Por quê, pessoal? Porque eu encontrei Jesus. E quem luta as minhas guerras é Ele, não sou eu. Jesus falou que todos nós iríamos morrer. Minha mãe faleceu há pouco tempo. Pastor, o senhor não ficou chateado? Você acha que eu sou de fé, irmãos? Claro que eu fiquei, mas Deus quis dessa maneira. E nós precisamos respeitar a palavra de quem? De Deus. Não complique as coisas. Há pessoas aí fora, pessoal, nós somos de Deus. Diga glória a Deus. Nós somos de Deus. Mas há pessoas aí fora, né? Eu já fiz muitos sepultamentos, que quando alguém perde uma pessoa, um parente, um ente querido, a primeira coisa que aquela pessoa faz é ficar com raiva de Deus. A primeira coisa que aquela pessoa faz é ir contra Deus. Por que você fez isso, Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Olha só, tantas pessoas ruins nesse mundo e o Senhor levou logo essa pessoa que era boa. É assim ou não é, pessoal? E você acha que Deus quer endemoniado lá do lado dele, pessoal? Amém, pessoal? Irmãos, nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa vida é lá, nas coisas celestiais. A nossa vida é no reino dos céus, na Nova Jerusalém. Diga glória a Deus, igreja. Não complique as coisas, irmãos. Não complique. Você sabe o que eu falei no sepultamento da minha mãe? Se tivesse o WhatsApp lá no céu, eu conseguisse falar com a minha mãe, mãe, volta pra cá. Sabe o que ela vai falar? Eu não, vem você pra cá. Sabe por quê, irmãos? É a coisa mais linda do mundo. Você quer saber de uma coisa? Uma coisa importante, só para brincar com você agora. O céu, lá no reino dos céus, não tem boleto bancário para você pagar. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? A dor da chikungunya também não tem não, pessoal. Nada de dor, nada de aflição, nada disso. Diga glória a Deus. Amém? Sabe como é que nós complicamos as coisas? Toda confusão tem mão de quem? Do diabo. A palavra diz que nosso Deus não é Deus de quê, pessoal? Então, aonde tem confusão, tem mão de quem? Mas muitas vezes, quando tem uma confusão na nossa casa, a gente prefere lutar contra a carne do que colocar o joelho no chão e orar. Ou seja, somos nós que complicamos tudo. Quando tem um problema no nosso lar, começou a discussão. Marido tá com o copo lá na parede. Tá amarrado. Daqui a pouco começa uma confusão dentro de casa, aquela coisa. Ao invés da gente botar o joelho no chão e orar, a gente quer brigar. Tem uns que pega até o cabo de vassoura. O que a gente deveria fazer para simplificar? Orar, buscar a Deus. Porque quando nós buscamos ao Senhor, Deus abençoa a nossa vida. Não complique as coisas. Não complique. A palavra de Deus disse para mim e para você: se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Você perdoa e eu te perdoo. É assim que Deus falou. Mas se você não perdoar, eu também não vou te perdoar. E nós complicamos tudo, irmãos. Ao invés de perdoar, a gente quer permanecer, a gente quer continuar tendo um coração duro, a gente quer continuar afligindo o nosso próprio ser, o nosso próprio coração. Por quê? Porque nós temos os nossos próprios desejos. Nós deixamos a carne nos dominar, pessoal.
Então entenda que toda aflição, entenda bem, se você precisa perdoar alguém, a hora é agora. Porque talvez você não esteja tendo uma vida como você gostaria, porque você que está complicando tudo. Você não perdoa, seu coração é duro, seu coração é fechado e você não está perdoando. E aí, por causa dessa falta de perdão, de você perdoar alguém, é por isso que Deus não perdoou você ainda. Por isso que você ainda não libertou, né, não se libertou desse mal que você está vivendo. Libera o perdão. Se você quer receber o perdão de Deus, você também precisa liberar esse perdão também. Diga glória a Deus, igreja. Amém, pessoal? Irmãos, nós temos as nossas próprias vontades, nós temos o nosso querer, tudo isso nós temos, e aí falhamos. Porque nós acabamos complicando todas as coisas com o nosso achismo. Eu acho, eu penso, é porque eu já acho diferente, pastor. É por causa desse pensamento, que talvez você esteja tendo, que você está complicando toda a sua vida. Pastor, eu penso diferente, eu acho diferente, eu não concordo muito com isso daí não, pastor. É por isso que está tudo muito complicado na sua vida. Por causa do seu pensamento contrário. Por causa do que você está enfrentando na sua vida. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Deus. Você quer ver uma simplicidade da Bíblia? Fala assim, eu quero, pastor. Quer ver uma simplicidade da Bíblia? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Vamos lá. Lucas capítulo 5. Lá no versículo 27. Lucas 5, verso 27. Olha o que vai dizer. Lucas 5, 27. Diz assim, pessoal. Lucas capítulo 5, verso 27. Vai dizer assim a palavra de Deus, ó. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi. E assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e fez o que, pessoal? Olha para mim aqui, ó. Foi simples ou não foi, pessoal? Jesus passou em frente àquele homem que se chamava Levi, e aí olha para ele naquele momento, né? Começa a observar ele, que é o próprio Mateus, ele começa a observar, e Jesus fala uma única palavra para ele, simples, pessoal. Olha como Jesus demonstra a simplicidade. Jesus fala assim para ele, ó, segue-me. Aquele homem imediatamente, ele larga tudo que estava lá e ele seguiu a Jesus. Foi simples ou não foi? Por isso que não faltou nada para aquele homem. Porque foi simples. Por isso que não faltou nada para aquele homem, porque ele demonstrou a mesma simplicidade que Jesus fez com ele demonstrou para com Jesus. Ele seguiu, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Enquanto você está querendo conquistar o mundo, complicando tudo, o Levi está mostrando para mim e para você, nessa palavra, que ele largou tudo para ter a simplicidade ao lado de Jesus. Mateus 6,33 vai dizer, buscai primeiro o que, pessoal? E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Você vê que esse homem, né, esse Levi, próprio Mateus, ele demonstrou simplicidade. Jesus falou, segue-me, e ele seguiu, ponto final, pessoal. É assim que funcionam as coisas com Deus. Aí ainda no capítulo 5, onde você está, volta um pouquinho no versículo 12, no verso 12, Lucas 5, versículo 12, olha o que vai dizer aí, ó. Diz assim, e aconteceu o quê? Quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem, cheio de quê, pessoal? De lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Versículo 13, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra fez o que, pessoal? Desapareceu dele, diga glória a Deus. Aquele homem simplificou, falando para Jesus, Jesus, se o senhor quiser, pode me curar. E Jesus falou simples também, eu quero, pode ser limpo.
Simplicidade. Jesus demonstrava simplicidade. Jesus era simples. Por quê? Porque quem tem a presença de Deus é simples. Quem tem a presença do Senhor precisa demonstrar simplicidade. Vocês querem saber de uma coisa? Eu, para pregar para vocês, irmãos, não preciso estar gritando aqui no altar. Eu não preciso disso. Eu não preciso chamar a sua atenção aqui no altar. Nada contra, tá, pessoal? Como eu vou falar agora. Nada contra. Eu não preciso aqui ficar dando revelação para você, não. Não preciso disso. O que eu preciso é pregar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo fale no seu coração. Esse é o meu ministério. Aí se outro tem outro ministério, que Deus abençoe, tá? O meu ministério é esse. É pregar a palavra de Deus, o que Deus me ensinou a fazer. E você entender que você está aqui hoje, porque Deus te trouxe até aqui hoje para escutar essa palavra. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi o Senhor que te trouxe até aqui nesse lugar. Sabe por que está tudo muito complicado? Porque talvez você esteja complicando tudo. Jesus já falou com você 1, 2, 3, 4, 5 milhões de vezes. Mas parece que os seus ouvidos estão tampados. Jesus te trouxe até aqui. Jesus te colocou aqui nesse lugar, porque aqui é o seu lugar. É nesse lugar onde Deus vai mais abençoar a sua vida. E toda vez que você se desviar desse lugar, toda vez que você começar a observar que você está complicando as coisas, vai continuar ficando ainda mais complicado. Simplifica mais as coisas. Deixa Deus administrar a sua vida. Pastor, mas é porque é difícil, é porque eu passo essa situação aqui. Irmãos, os discípulos largaram tudo para trás e só pensaram em seguir a Jesus. Só pensaram a seguir o Mestre. Você está com muito pensamento de como vai ser. Você está fazendo muita matemática na sua cabeça. Passou porque vai ser difícil. Passou porque vai ser complicado. Simplifique, irmão. Para de complicar tudo. Para de trazer complicação para a sua vida. Ah, passou porque é bem complicado, a situação é difícil. Deus abençoa você. Deus te abençoa. Deus vai te dar direção. Amém, Jesus? Meu carro essa semana deu problema. É carro, é máquina, né, pessoal? Meu carro deu problema essa semana. Né? Deu uma complicação lá no carro, deu um problema lá. Eu levei pro mecânico lá. Aí ele falou, só tem uma coisa, só vou te entregar na terça-feira. Eu falei, tudo bem, não tem problema algum. Terça-feira, 5 horas, 6 horas da noite, eu vou estar te entregando. Não, sem problema, tudo bem. Só preciso para quarta-feira o carro, tá bom. Quando deu terça-feira, 6 horas, apareci lá, que ele falou. Apareci não, perdão, pessoal. Ele mandou mensagem, né? Eu liguei para ele. Aí ele falou, olha, pastor, você está precisando desse carro mesmo agora? Eu falei, porque amanhã eu tenho que ir para a igreja, eu moro em Realengo, né? A igreja é lá em Guaratiba. Pastor, porque eu não terminei não. Só vou poder entregar para o senhor lá para quinta-feira, olhe lá. Irmãos, você acha que eu vou complicar tudo só por causa disso, irmãos? Eu precisei simplificar tudo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo é luz. Mas se os seus olhos enxergarem coisa mal, todo o seu corpo vai ser tenebroso. Depende da forma e do ângulo que você vai ver, pessoal. E aí eu olhei e falei, não, tudo bem, amigo. Até falei assim para ele, eu também não quero que o senhor faça correndo também e complique mais ainda o negócio, entende? Pode mexer com calma, faz tudo direitinho e quando der para eu pegar, eu pego o carro. Não tem problema não. Amanhã eu vou de ônibus lá para a igreja. Acordei um pouquinho mais cedo hoje, me arrumei ontem, arrumei minha roupinha lá, cantando, passando a roupa, arrumei a roupa tudo direitinho, coloquei um fone de ouvido para vir hoje no ônibus, ouvindo um sonzinho, né, pessoal? Onde eu vi, o fone estava descarregado. Né? Mas está tudo bem, irmãos. A gente vê complicação em tudo. E eu vou dizer para vocês, foi uma bênção, tá, pessoal? Estou até pensando em começar a deixar o carro em casa. Porque agora eu aprendi que tem ônibus lá que vem direto para cá. Eu pego um, solto no lugar. Quem conhece Bangu? Conhece Bangu? Eu solto em Bangu e de lá tem um que me deixa aqui na porta. 855, quem conhece esse ônibus? Não estou fazendo propaganda de ônibus não, tá barrado. Não é isso não. Mas me deixa aqui na porta, pessoal. Olha que maravilha. Estou até pensando em economizar mais um pouco. Diga glória a Deus. Amém? Tudo é como você vai enxergar as coisas. Se você complicar, você vai ter complicação na sua vida. Se você simplificar,
você vai ter a simplicidade da sua vida. Quem procura, acha. Depende do que você está procurando. Vai depender muito. Salmos capítulo 34. Vamos lá. Salmos capítulo 34. Tá gostando da mensagem? E você ainda pensou em não vir hoje, hein? Como é que você sabe, pastor? Não sei de nada, quem sabe é Deus. Você ainda pensou em não estar aqui hoje, a perder essa palavra hoje. Olha aí, ó. Por isso que é importante você vir, irmãos. Ó, domingo foi pesado o negócio. Foi ou não foi? Domingo passou, né? Recebeu uma mensagem de Deus aqui e pegou no pé. Né, pessoal? Foi pesado domingo. Mas como é que você está hoje aí? Cheio de fé, sim ou não? Tá cheio de fé. A chuva vai te parar agora? A chuva não para mais não, né? A dor de cabeça te para de vir para a igreja? Também não, né? Domingo foi forte o negócio. Amém, pessoal? Vamos lá. Salmos 34, versículo 10. Diz assim, ó. Os filhos dos leões necessitam e sofrem o que, pessoal? Fome ou necessidade. Mas aqueles que buscam ao Senhor, lê para mim, pessoal. Eita glória, de nada tem falta. Nada. Nada você terá falta. Por quê? Porque você está sempre buscando a presença de Deus. Mas, como diz aqui, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Por que que os leões por aí, você vê, pessoal, que um leão, por exemplo, o leão ele precisa sair para caçar. Já viu como é que é um leão? O leão é de caça. O leão ele é carnívoro. Ele precisa sair, ele precisa caçar. Por quê? Porque ele sente fome. Ele está necessitado de comer, pessoal. Então ele tem que sair, ele tem que procurar. E quando ele não acha carne, quando ele não acha um alimento para a vida dele, sabe o que acontece com ele? Ele morre. Ele sofre de fome. Por quê? Porque ele tem que sair para caçar. Ele tem que sair para procurar. Porque o leão, pessoal, ele depende muito da força dele. Não dizem que o leão é o rei da selva? Não é isso? O leão ele necessita da sua própria força. Diz que aquele maxilar, sei lá, a mandíbula do leão, diz que ela é forte que só. Já viu o dente do leão como é que é, pessoal? Caramba! Quem já foi no zoológico? Já foi? Já viu o dente daquele bicho como é que é? Tá amarrado, né, pessoal? Mas entenda que ele depende da força dele, depende do dente dele. Imagina um leão banguela. Como é que seria? Como é que ele ia mastigar aquela carne lá, pessoal? Então ele precisa daquela força que ele tem. Ele precisa do seu dente, pessoal. Ele precisa daquilo. Mas nós, pessoal, nós que estamos aqui, como diz aqui na parte B desse versículo 10, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada o que, pessoal? De nada tem falta. Então entende, irmãos, você precisa buscar mais de Deus. Para de complicar tudo. Para com isso. Para de ter complicações. Para de ficar inventando coisa. Pastor, sabe o que é? É que, puxa, pastor, não vai dar para ir por causa disso. Calma, Deus está resolvendo tudo, meu irmão. Deus está tratando da sua vida, está te abençoando em nome de Jesus. Para de ter complicações sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória. E quanto mais você está complicando as coisas, mais complicação você está enfrentando na sua vida. Porque somos nós que complicamos tudo. Não é Deus. Não coloque a culpa em ninguém. Se tiver algo complicando na sua vida, é você que está complicando. Tudo começa aqui, pessoal. Você tem que mudar esse seu pensamento. Você tem que mudar essa sua mente. Você precisa se firmar mais com Jesus. Ontem eu conversava com um pastor amigo meu. E o pastor falou assim, pastor, puxa vida, teve uma irmã, né, aqui da igreja, a irmã firme com Deus, e a irmã agora veio para mim e falou, pastor, eu não vou mais ser dessa igreja não. Aí ele falou, mas por quê? Mas não, pastor, não tem motivo, é porque tá difícil para mim, a situação tá complicada lá em casa, aí você vai parar de buscar Deus, irmã? Agora que a senhora tem que buscar Deus. Pastor, tá complicado, que a minha família isso, a minha família aquilo, pastor, eu não venho mais para a igreja não.
E ele falou, pastor, não entendi nada, uma irmã que parecia firme com Deus, que estava firme no propósito, todo o culto estava aqui, a irmã agora falou que não vai vir mais, pastor. Eu não entendo muita coisa. Eu falei assim, pastor, fica firme, ora a Deus, essa irmã vai voltar. Essa irmã vai voltar. Fica firme. Se for o diabo tirando, ela vai voltar. Se for Deus, pastor, deixa aí, porque Deus vai abençoar. Amém, pessoal? Em Atos 5 vai falar sobre isso. Se for de Deus, vai dar certo. Se não for, vai se desfazer. Então entenda, pessoal, que quando é de Deus, quando é o Senhor, pode ter certeza, irmão, Deus te traz de volta. Deus te abençoa. Como foi com aquela mulher, quando foi, essa semana já, né, ele me falou, foi domingo. Não, ontem foi terça, pessoal. Sabe quando foi domingo, está amarrado. Foi domingo, ele me falou. Quando foi na terça-feira, ele falou, pastor, lembra daquele negócio que eu te falei? Lembro. Ela voltou. Falei, glória a Deus. Aí ele falou assim, sabe por quê, pastor? Eu busquei, eu orei a Deus. Falei, graças a Deus. Aquela mulher estava pensando em complicar todas as coisas, pessoal. Mas entenda que essa simplicidade da vida depende de mim, depende de você. Somos nós que vamos simplificar a tudo. Sabe por quê, pessoal? Quando você busca a Deus, tudo muda na sua vida. Para de complicar tudo. Abra a sua Bíblia aí para finalizar. Abra aí em Salmos 23. Não dificulte mais as coisas. Não dificulte. Deixa Deus ser o administrador da sua vida. Deixa Deus te abençoar. Há momentos na vida, é Salmos 23, tá, pessoal? Há momentos na vida que a gente fica pensando, pastor, mas como a minha vida está complicada, como a situação na minha vida está difícil, pastor. Eu estou enfrentando uma batalha, eu estou enfrentando uma luta, pastor, até dentro do meu casamento eu estou enfrentando uma luta. É uma batalha dentro do meu casamento, é uma luta dentro do meu casamento. Mas deixa eu te perguntar, por que está essa luta, hein? Por que está essa batalha? Por que você vive essa vida de guerra dentro da sua casa? Sabe por quê? Vai ver que é você que está complicando as coisas. A complicação não está em si no casamento. Ah, pastor, porque casamento é ruim. Não é. Eu tenho um casamento muito bom, pessoal. Não me venha falar que casamento é ruim, porque a melhor coisa que tem é você viver a dois. É melhor serem dois do que um. É muito bom ter um casamento. Agora entenda uma coisa. Se você estiver vivendo de guerra, o problema não está no casamento, o problema está em você. Porque uma coisa sempre me foi dita: quando um não quer, o que, pessoal? Dois não brigam. A minha avó dizia, dos bicudos, não é isso? Ditado é isso, né? Dos bicudos não se beijam. Ou seja, alguém tem que ceder, alguém tem que ser maleável, alguém precisa ser de Deus na sua casa. Se os dois, nenhum deles são de Deus, deixa eu te dizer, vai dar faísca. Uma hora ou outra vai complicar. Mas se um naquela casa tem a presença de Deus, pode ter certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Não complique as coisas. Vira para o seu irmão do lado e fala de novo. Não complique as coisas. Amém, pessoal? Agora fala de novo. Agora você vai virar e você vai rir. E vai falar assim, ó, simplifica. Amém, pessoal? Jesus é simples, irmãos. Não tem complicação com Jesus, não. Somos nós que complicamos. Jesus tem a própria simplicidade com a nossa vida. Você vê que ele virou para Mateus e falou, né, para Levi naquela época, virou e falou, segue-me. E o que ele fez? Seguiu. Ele não inventou um monte de coisa, pessoal. Ele não ficou falando, sabe o que é, Jesus? Deixa eu terminar aqui, ó, de fazer essa contabilidade aqui, daqui a pouco eu sigo o Senhor. Não. Ele largou tudo que estava lá e seguiu Jesus. E a palavra diz que nada faltou para aqueles discípulos. Nada faltou para eles. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Quando eles acharam que ia faltar, o que Jesus fez, pessoal? Multiplicou. O que você acha que está faltando na sua vida, o que você acha que está faltando na sua casa, Jesus pode multiplicar. Ele pode fazer. Para de complicar as coisas. Começa a se lançar mais para Deus. Você foi criado, olha para mim aqui, ó. Você foi criado para Deus. Você foi criado por Senhor. A sua vida está complicada porque você está longe de Deus. Você tem que começar a se aproximar de Deus. O problema está aparecendo porque você está longe de Deus. Amém, pessoal? Busca mais a Deus.
se aproxima mais. Começa a buscar mais de Deus. Para a sua vida não complicar ainda mais. Cuidado com isso. Amém, pessoal? Aí aqui em Salmos, capítulo 23, no versículo 1, olha o que vai dizer no verso 1, pessoal. Lê para mim. Quem consegue ler essa mensagem aí? Lê. O Senhor é o quê? É o meu pastor. E nada o quê, pessoal? Que nada me faltará. Diga glória a Deus. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Se você tem falta de alguma coisa, é porque você está buscando outros meios para poder preencher esse vazio que está dentro de você. O Senhor que é o seu pastor. Se você busca Ele, se você começa a simplificar as coisas, nada vai te faltar. Busca mais de Deus, busca mais ao Senhor, e eu te garanto, pela palavra de Deus, que nada vai te faltar em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece. Em nome de Jesus, glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, pessoal? Olha, que Deus abençoe você em nome de Jesus, tá? E busca mais de Deus em nome de Jesus, amém? E você de casa, Deus abençoe vocês, Deus possa operar sinais e maravilhas na sua vida em nome de Jesus, amém? Ó, e para de complicar as coisas. Vem para a igreja, vem buscar Deus, sai de casa, que Deus vai te honrar em nome de Jesus.